Olá, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz da parte do Senhor vos sejam abundantemente multiplicadas. Olha eu de novo por aqui para mais um episódio maravilhoso do podcast mais comentado do Brasil, podcast Transformadamente. Eu sou Isaac Ferreira e vou estar com você nesse episódio. Desde já, quero agradecer a Deus por você que está conectado com a gente. E o podcast Transformadamente tem um oferecimento da barbearia Tony Silva, que fica lá no Grande Hotel, aqui em Caruaru. Valeu, Tony Silva! Amanhã, hein? Amanhã é meu dia, hein? Eu e meu filho estaremos aí dando o grau talento para não rompermos o ano sem estar com o cabelo cortado, tudo bonitinho e alinhado, valeu? Deus abençoe você e hoje mais um bate-papo incrível. E comigo está aqui meu companheiro de bancada, ele, a fera, o homem que tem revolucionado esse trabalho aqui. Fala, meu irmão querido Elon. Valeu, Elon. E aí, meus amigos, paz e Cristo a todos, tudo bem? Pastor Isaac, que bênção, né? Tá bom, hein? Maravilha demais, isso é Deus, né, que vem fazendo com que cada vez mais o podcast Transformadamente venha crescendo, se tornando cada vez mais relevante, não só no nosso cenário local, como nacional também. Né? Eu fiquei muito feliz, cara, Elon, porque tomou uma proporção que eu não imaginava, né? Em 30 dias, praticamente. 30 dias, são mais de quase 230 mil visualizações, isso. Não é? Mais de 1.000 seguidores. E é só gratidão, gente. Obrigado. Você que nos acompanha, você que comenta, você que curte, você que compartilha, você que nos xinga, né? Tá aí. Cuidado. Os haters estão aí. Fique à vontade, tá? Nós temos aqui, graças a Deus, uma equipe jurídica trabalhando com a gente também. Dr. Marcelo Veras, um grande amigo, um abraço. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Estamos juntos, tá? Porque nós trabalhamos com ordem e decência. Fique à vontade para falar o que você quiser. Concordar, discordar, sugerir algumas ideias. Quem é o convidado que você gostaria de ouvir? Manda pra gente aqui, que estamos aqui pra gente poder conversar. Porque é isso, podcast Transformadamente. E hoje o tema é maravilhoso, como sempre tem sido, né? Todos os temas são importantes, mas eu creio que começar 2026 com essa temática, eu creio que é muito importante, porque é um assunto urgente, necessário, e nada melhor do que falar com alguém que entende do assunto, que pratica efetivamente esta função na prática, e nós vamos falar sobre o que, Elon? Diz aí pro pessoal. É isso aí, gente. Antes de apresentar o nosso convidado, vocês acreditam no amor de Deus? Então, pelo amor de Deus, gente, se inscrevam no canal. Exatamente. Deixe o seu like, compartilha aí esse episódio para no mínimo umas 100 pessoas. Para o pessoal assistir completo, né? O pessoal às vezes assiste 10 minutinhos, 2 minutinhos. Vou sair, calma. Ei, calma. Assista o episódio completo para você entender todo o contexto. Tá bom? Show de bola? Então vamos lá. Nosso convidado de hoje, ele é pastor da Igreja Congregacional Monte Sinai, aqui em Caruaru, Pernambuco. O currículo dele é grande, tá? Pode ler, viu? Eu gosto de ler o currículo. É missionário e teólogo com experiência ministerial em plantação e revitalização de igrejas no Brasil e também nos Estados Unidos, além de atuação em missões urbanas. Ele é formado em teologia pelo Seminário Teológico da Missão Juvep, em João Pessoa, na Paraíba, e pela Faculdade Teológica Sul-Americana, em Londrina. Rapaz, o cara não é fraco, não. Serviu por 4 anos como missionário na Jocum, esse projeto eu conheço, que é os Jovens com uma Missão, atuando em missões urbanas e lecionando sobre missões no Novo Testamento. Teve vivência ministerial nos Estados Unidos, onde serviu como auxiliar em uma igreja em Washington. Na Flórida, estudou e participou de uma residência pastoral em plantação e revitalização de igrejas pela Mosaic Church. E por aí vai. Tá? Eu só sei que estamos recebendo aqui, no nosso convidado, ele é internacional. Maravilha! Nós estamos recebendo o pastor Edi Machado. É ele, rapaz, que coisa boa. Quase pastor. Que eu falei Edi Macedo, rapaz. Esse é Machado, esse aqui é ter que começar assim. Irmãos, meus irmãos, minhas irmãs. Irmãos, que alegria receber o pastor Edir aqui.
um homem leve. Eu acho que eu conheci o pastor Edílio no retiro. De carnaval. Carnaval. Foi esse ano? Não, foi do Paulinho, isso aí. Foi esse ano. Aí, foi tanta coisa que aconteceu esse ano. Mas, pastor Edílio, muito obrigado por aceitar o convite, de estar conosco aqui. Seja muito bem-vindo. E com você a palavra de saudação inicial aí. Obrigado, Isaac. Deixa eu fazer uma pergunta. Posso chamar de Isaac? Pode chamar de Isaac. Pode me chamar de Ed. Ed, pronto. O pastor, o título fica pra fora, a gente tá em casa. Poxa, que obrigado. Obrigado pelo privilégio de estar com vocês aqui. Vamos lá, vamos ver o que sai da nossa conversa hoje. Estou bem à vontade, estou me sentindo em casa, primeira vez aqui, e estou bem feliz. Obrigado pelo convite. Eu conheci Isaac no acampamento de carnaval, Elon, da igreja do Paulinho. Sim. Pastor Paulinho, Galpão Mais Um. Galpão Mais Um. Esteve aqui conosco, né? Foi, esteve aqui. Pastor Isaac foi pregar lá, falei pastor Isaac, falei para não chamar de pastor e tô falando pastor, né? Isaac foi pregar lá e tive o privilégio de conhecer ele, a família dele, muito bom, muito bom. Isso. Acaba que na correria a gente não se encontra com frequência, mas em momentos pontuais a gente se encontra e dá um abraço. O último abraço foi num velório. Pois é, né, Isaac? Foi. A vida tem disso, né, Tem cara? disso. Tem essas coisas aí. E eu tô feliz porque, desde quando eu vi o pastor Ed pela primeira vez, e o sorriso dele, o jeito dele, não é? A entrega, Ed, você transmite muito de Deus, cara. Então acho que eu tô muito confortável. A gente tá aqui muito à vontade, porque você é um cara que, de fato, nos permite ficar assim, né? Que tem um currículo abençoado. Eu acho que quanto maior o currículo de um homem, e quando ele é um servo de Deus, você fala assim, cara, como é que pode uma pessoa com um currículo desse, com um carisma desse, com uma simplicidade dessa? Acho que essa pessoa entendeu o evangelho, né? Você é esse cara que entendeu o evangelho, tem um sorriso leve, e vamos falar sobre missões, né? Missões urbanas, missões em Caruaru, né? Que você está aqui em Caruaru, então é muito bom tê-lo aqui conosco. E aqui nos estúdios, a noiva dele está aqui também, tá aqui, não pode deixar de apresentá-la, não. E eu preciso fazer uma observação. Faz Quando aí. eu conheci Isaac no acampamento, foi o mesmo período que a gente estava no início do relacionamento. E ela estava em trabalho fora do país. E os horários que a gente podia se falar eram curtos, enquanto o pessoal estava de um lado para o outro. Às vezes eu ficava com uma cadeira do lado de fora lá do acampamento, no frio, eu lembro. para poder falar com ela, pegar um sinal. Mas que maravilha, que coisa boa. Deus me deu o privilégio de conhecer a Tuane no dia 2 de fevereiro. E se Deus permitir, agora em setembro de 2026 a gente vai estar casando. O melhor presente que eu ganhei em 2026 foi ter conhecido, ou em 2025 foi ter conhecido ela. Coisa linda. O Senhor me abençoou e Ele permitindo, em setembro a gente vai estar casando. Ou com a sua seja, graça. 2026 promete, hein? Vai Promete. ser um ano sensacional. Deus abençoe vocês. Então vamos embora? Vamos lá. Bater o nosso papo. Vamos Primeira pergunta, Elon. Ó. Solta aí, meu filho. Primeira pergunta é muito interessante. Eu sei que muitas pessoas têm essa curiosidade. O que é e como fazer missões? Eu acho que antes de responder isso, Elon, a gente precisa fazer uma pergunta antes, né? Que missão? Ou talvez partir até para um outro pressuposto, né? Que na Bíblia a gente escuta nos evangelhos, em Mateus, Marcos, Lucas e João, sobre a grande comissão, por exemplo. O que é a grande comissão? Que grande missão é essa que foi compartilhada com a gente? Eu acho que seria bacana, de repente, ano que vem a gente entra no período eleitoral, né? Isso. Então, assim, sem entrar em partidarismo de esquerda e direita, eu acho que era bacana fazer até uma alusão comparativa com as eleições. Por exemplo, né, o que seria essa grande comissão nas escrituras sagradas? Olhando para a política. Como assim, Ed? O que você está querendo dizer com isso? A missão de governar o país hoje, a gente sabe, é do presidente Lula. Muitos gostam, outros não gostam. Independente, a missão dada mediante a eleição é dele. A missão de governar o país é dele, mas ele não governa o país só. Isso. Ele escolheu ministros para governar o país com ele. Ele comissionou ministros para governar o país com ele. Então, ministro da Educação, Saúde, Meio Ambiente e por aí vai. Se a corda arrebenta em algum dos ministérios, vai para ele. Porque a responsabilidade máxima do país é dele de governar a nação. Então, a gente precisa fazer uma pergunta antes de tudo, né? De quem é a missão para alcançar os perdidos na face da terra? Né? E aí, bom,
muitas pessoas vão falar, a missão é nossa, a missão é da igreja, mas a missão é de Deus. A missão de alcançar os perdidos na face da terra é de Deus. Ele é o principal interessado em querer que os perdidos sejam alcançados. O primeiro missionário na história da humanidade foi o próprio Deus, indo ao encontro do primeiro pecador, quando ele fala lá, Adão, onde você está? Depois que ele peca. Então, quando a gente parte desse pressuposto, na verdade, a missão de alcançar os perdidos, ela é de Deus, mas ele compartilha essa missão com a gente. Olha só, ele comissiona todos nós a levar a sua mensagem. Por isso que é uma grande missão compartilhada conosco. E aí nós vamos compartilhar essa grande missão. Aí uma outra pergunta nasce. Então, ok, se a gente entende que a missão de alcançar os perdidos na face da terra é de Deus, que missão é essa? Né? Exatamente. A missão é dele, beleza, eu já entendi. Fez até uma analogia legal com política. Ok, entendi. A missão ela é de Deus, mas que missão é essa? A missão é justamente levar o reino de Deus. Jesus, na oração do Pai Nosso, o que ele fala? Né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Então, a missão que nós temos é de levar o reino dos céus às pessoas espalhadas pela terra. E aí, a mesma missão sendo dele, nós fomos comissionados por ele para levar o reino de Deus às pessoas. Como fala lá, eu gosto também dessa ilustração, né, de 2 Coríntios 5:20, né, que fala que nós somos embaixadores de Cristo. O que é um embaixador? O embaixador é uma autoridade máxima de um país sendo representada numa outra nação. Então, ele representa... Eu morei em Washington, D.C. lá, tem a Rua das Embaixadas. Eu lembro que quando eu fui na Embaixada Brasileira, parecia um pinto no lixo. Uma musiquinha brasileira tocando. Falei, caramba, eu tô em solo brasileiro em outro país. Aquilo ali é solo brasileiro. E o embaixador é a autoridade máxima nos Estados Unidos, representativamente falando, né? E aí, quando a gente olha, por exemplo, para 2 Coríntios 5:20, dizendo que nós somos embaixadores de Cristo. Então, nós representamos um outro reino aqui na Terra. E que reino é esse? Nós representamos o reino dos céus aqui na Terra. A missão que nós temos aqui na Terra, que é compartilhada por Deus, ele comissionando a gente, é justamente de levar o reino de Deus, o reino dos céus, aos pecadores. Sensacional. Meu amigo, vê só. Você nasceu no contexto evangélico? Não. Conta pra gente aí rapidinho. Rapaz, eu nasci num contexto evangélico, mas eu odiava crente. Olha só que legal. Isso daí já é um outro é um outro assunto. Porque eu venho, assim, eu fui fruto de um adultério, meu pai biológico eu nunca conheci, e eu tive uma desestrutura familiar muito grande. Então, família para mim nunca foi em Porto Seguro. Nunca foi uma base estrutural que eu tive por modelo. Então, eu cresci dentro de um contexto muito difícil. E dentro dessa luta, dessa desestrutura familiar, eu tinha figuras evangélicas onde eu cresci que não viviam de fato o evangelho que deveria ser pregado. E por isso eu tive uma revolta com o povo de Deus, com crente. E eu falei, eu não quero ser crente nunca na minha vida. Tá doido, eu quero trabalhar, quero empreender, quero seguir para outra direção. Nunca que eu vou querer ser crente. Se o pessoal quer crente de um jeito e dentro de casa mostra um outro comportamento, quero nunca. Então eu tive uma revolta. Mas assim, algo muito precioso aconteceu, né? Minha mãe, ela sofreu muito. Na época do regime militar, meu avô... Os políticos assumiram o governo, né? E meu avô era militar em Tabatinga, interior do Amazonas. E ele assumiu a prefeitura de Tabatinga. Ele era aquele homem muito correto, mas muito duro, sabe? E minha mãe se apaixonou pelo professor de matemática dela. E aí ela falou que queria namorar com ele. Ele falou, não, namorar com ele não. Se quiser, vai casar. Olha só, 14 anos. Casou, ele tinha 33 e ela 14. Aí mudaram para Manaus. Bom,
Ele não era cristão, cantava na noite, era boêmio. E ele espancava ela, maltratava ela e traía muito. Agora imagina só, uma criança que passa a ter responsabilidades de adulto e de repente não foi preparada para essa fase da vida. E eu costumo dizer que minha mãe ela não tem um temperamento sanguíneo, é um temperamento hemorrágico, né? Vibrante. E aí, na época, minha mãe não tinha Cristo, né? E de repente, ela cresceu num lar cristão, mas naquele período, enfim, uma adolescente. E com isso acabou também indo por outros caminhos. Ele traiu, ela traiu. Mais para frente ela teve um encontro com o Senhor. Já não estávamos mais com ele, já morávamos no Rio de Janeiro. E ela me espancava demais. Me expulsou de casa quando eu tinha 14 anos. E eu não entendia por que tanta agressão. São 5 filhos, 4 meninas e por último eu, o único menino. Então ela falou assim, ó, elas que são meninas, eu dou suporte, eu cuido, mas você não. Se vira. Elas estudaram em escola particular, eu terminei o ensino médio com 21 anos, então eu tive várias consequências, né, por conta de uma criação sofrida e eu não entendia por que ela era tão dura comigo. Então o meu senso de justiça própria gritava, eu não fiz nada para ela ser assim comigo. Por que ela é tão violenta? Por que ela é tão dura? E aí ela já estava nos caminhos do Senhor. E eu falava, como é que pode ser crente desse jeito? Não quero nunca ser crente para ser assim. Resumo da história, porque isso daí vai para outro caminho. Terceira semana de novembro de 2005, eu tenho um encontro com o Senhor, minha vida muda para sempre. 2006, vou morar em Curitiba e começo a trabalhar com Jocum. E lá Deus tratou o meu coração, mexeu com feridas, trabalhou nas estruturas. E pela primeira vez, sem saber de fato se haveria mudanças no nosso relacionamento, eu entendi a importância do perdão. E com lágrimas nos olhos, depois de uma ministração, em uma das aulas que eu participei, eu falei, Deus, eu quero liberar perdão pela minha mãe, por tudo que ela fez. Eu não sei se ela vai mudar, eu não sei se o relacionamento vai mudar, mas eu entendo que eu preciso perdoar. Pela primeira vez, uma pressão, sabe, Isaac, saiu assim, ó, do meu corpo e eu senti de fato a graça de Deus sendo derramada. Liguei para ela. Na época ela morava na Bolívia e pela primeira vez, aos 22 anos de idade, eu disse que a amava. Ela atendeu desesperada, fazia muito tempo que a gente não se falava. E ela falou, o que aconteceu? Eu falei, aconteceu que eu te amo. E aí comecei a pedir perdão a ela pelo que eu tinha feito, pelo que não tinha feito. Eu não tinha feito quase nada, eu não dei trabalho. Mas comecei a pedir perdão, falando do que Deus tinha feito. E de repente ela começou a chorar do outro lado. E dentro desse processo... Deus começou um trabalhar de restauração. E aí eu vou dizer uma coisa que eu aprendi. O Evangelho de Cristo é o único capaz de fazer o que ninguém mais tem condições. Quem olha para o nosso relacionamento hoje não diz que no passado tiveram tantos problemas, tanto sofrimento, dor, rejeição, expulsão de casa. E minha mãe é alcançada pelo Evangelho. Hoje ela é uma mulher de Deus, missionária, casada com um pastor batista peruano, ela mora no Peru há 10 anos, faz a obra lá e a gente tem um relacionamento maravilhoso. Quando eu olho para trás e vejo tudo que aconteceu, a única convicção que eu tenho é que Jesus Cristo é capaz de fazer o que ninguém mais tem condições. E aí eu vou mais além. Dentro desse processo, como eu cresci dentro de uma família desestruturada, eu não tive referências para me orientar para a vida. A Igreja do Senhor foi o local que ele utilizou para colocar pais na fé, mães na fé, para que eu pudesse aprender princípios e valores que dentro da estrutura familiar eu não tive a oportunidade de aprender. E eu costumo falar também que a Igreja do Senhor é a grande família que ele utiliza para cuidar dos órfãos, daqueles que são órfãos de pais vivos, daqueles que não tiveram o privilégio de crescer dentro de uma família estruturada, e eu sou fruto disso. Eu sou apaixonado por igreja, porque quando eu olho para ela, eu vejo o poder de Deus sendo evidenciado através dos relacionamentos e como Deus usa irmãos
comuns, vou botar entre aspas assim, né? Que às vezes a gente está acostumado no relacionamento de lidar com pastores, liderança, mas como Deus usa pessoas comuns dentro da igreja para sarar as feridas uns dos outros, cuidar. E eu fui prova disso, fui fruto disso, resultado disso. Rapaz, que coisa boa, hein? Eu tô sentindo Deus aqui, cara. Sentindo Deus. E eu fiz a pergunta exatamente porque... Eu nem sei qual foi a pergunta inicial, porque vai voltar direto. Você vê, assim, você havia nascido num lar cristão, e porque todo missionário tem uma história por trás dessa chama, desse fervor, dessa vontade de querer ganhar pessoas, de querer cuidar de gente, né? Sempre tem uma história por trás disso aí. E hoje, como ele pontuou, é apenas o começo. Poderíamos fazer um podcast só sobre isso, não é? Mas o desafio é esse mesmo, né? Por que nós optamos em cuidar de pessoas, em cuidar de gente, em entregar a nossa juventude, entregar o nosso vigor, tudo que a gente tem de melhor para um projeto. E você falou uma coisa interessante aqui, Ed, que foi quando Deus comissiona. A obra de... Meu irmão, você tem noção do privilégio? Vocês têm noção do privilégio que temos em sermos convocados por Deus para representá-los, para levar a mensagem do Evangelho para uma outra pessoa? Você disse uma coisa que eu falo direto: somente o Evangelho de Cristo promove algumas transformações no ser humano. Tem transformações que, de fato, o nutricionista resolve, o psicólogo resolve, o psiquiatra resolve, o médico resolve, o terapeuta resolve. Ok, tem coisas que a gente mesmo resolve, mas existem situações que só quem pode resolver é a pessoa bendita de Jesus Cristo através do Evangelho. O Evangelho é essa boa notícia que transforma tudo. Por onde o Evangelho de Cristo passa, o rastro é de transformação, não é? E está aqui o resultado, não é? Ele que, como já foi lido aqui, que chegou de perto. Olha que experiência legal. Ele vai para a América e quando ele analisa as embaixadas, olha que legal, cara. Veja o quanto Deus é maravilhoso. E diz assim: vocês são embaixadores. Vocês representam o reino de Deus. E aí, para você entrar na outra pergunta, o que nós estamos vendo hoje? Olha como é importante esse bate-papo. Nosso assunto aqui, para você que chegou aqui agora, tá? É missões. Como é que está a ideia de missões? Porque o que acontece? Muitas pessoas no Brasil, quando a gente fala de missão, vamos fazer missões, culto de missões. A imagem que vem na cabeça das pessoas é a África. Exatamente. Só se pensa na África, não é? E aí, culto de missões, aí tome África, e tome África, e tome África. Como se... claro, a África é um continente importante, evidentemente, mas, peraí, é só na África que deve ser feito missões? Eu me lembro que um pastor contou esse testemunho dizendo o seguinte, que teve um irmão que disse para ele, pastor, eu quero que o senhor ore por nós, eu e a minha casa estamos orando e nós vamos para o Japão. O pastor disse: Japão? Porque a gente está sonhando todas as noites com o Japão. E é o Japão, e vai para o Japão. O pastor, amém, você está com esse desejo. Aí marcaram um dia de ir para a oração. Ele disse: o pastor pode ir na minha casa para a gente poder orar, deixar tudo certinho. O pastor chegou lá no prédio dele. Quando chega na portaria, o porteiro japonês. Aí quando o pastor entra, né, dentro do prédio, vai no elevador, todo mundo japonês. Aí quando o pastor vai andando no corredor para chegar no apartamento do irmão, mais japoneses passaram. E aí o pastor chega pro irmão e diz assim: ô irmão, algo interessante me chamou a atenção. Isso que foi? Ele disse: olha, desde a portaria até chegar ao seu apartamento, eu só vi japonês. Aí ele pegou e disse assim: e não é, pastor? Eu sou o único brasileiro que moro aqui. O prédio todo é um prédio de japonês. Aí o pastor olhou e disse assim: meu irmão, o senhor já pregou pro seu vizinho japonês? Ele disse: não, nunca falei com ele, não. Eu não tenho muito contato com ele, não. Aí o pastor respondeu e disse assim: meu irmão,
O Japão que você está sonhando todos os dias e todas as noites é o Japão bem pertinho de você. É aqui dentro do seu prédio. Você já está nele. Você já está no seu Japão. Você só precisa agora pregar para o seu Japão. Não é? Então eu acredito que missões, é legal pensar na África, tudo bem. Mas é só na África, Ed? É só na África? Qual é a segunda pergunta? Eu acho que tem a ver com isso aí, né? Como identificar se tem um chamado para ser um missionário? Ou missionária? Como identificar? Isso. Olha... Porque tem muitos que auto se ungem, né? Eu agora sou missionário. Você falou isso agora, eu lembrei de um tempo que eu morei nos Estados Unidos, principalmente na época que eu estava em Orlando. Eu nunca vi tanta gente do Brasil que tinha chamado para ser missionário nos Estados Unidos. Logo onde? Na Disney. Assim é fácil. Né? Eu tenho o privilégio de ter um pai também de coração, né? Ele mora lá nos Estados Unidos e ele brinca dizendo que às vezes as pessoas ouvem um psiu e pensam que é um chamado. E aí ele brincava dizendo que às vezes no voo de Brasil para Orlando, dentro do voo a pessoa era ungida e chegava pastor lá na Flórida. Porque houve um fenômeno de muitos brasileiros indo para lá, vocacionados para ser missionário lá, né? Mas assim, brincadeiras à parte, como é que a gente identifica isso? Eu acho que a gente primeiro precisa entender algumas coisas antes. Quando eu fui alcançado pelo Evangelho, eu fazia parte de uma igreja muito grande, e eu não tinha nenhum destaque, nenhuma visibilidade, não tinha espaço para servir naquela igreja em específico. Tinham muitas pessoas em posições específicas e não tinha como eu servir nem espaço. E eu ficava por trás dos bastidores sempre. E tá tudo bem. Só que eu sempre procurava servir com o que chegava na minha mão. Até que, naturalmente, eu falei, quer saber? Surgiu a vontade de evangelizar. E eu comecei a evangelizar nas ruas. E daí surgiu um ministério, mas eu comecei a fazer. Eu acho que o primeiro ponto, as pessoas precisam entender que é Deus quem nos chama. A ação do Espírito Santo tocando os nossos corações e, em resposta, a gente naturalmente faz aquilo que Ele nos comissiona. Vou usar de novo essa terminologia, a fazer. E consequentemente, os irmãos que estão ao nosso redor vão ver o que a gente já faz naturalmente. Então, ninguém se auto-intitula pastor, ninguém se auto-intitula missionário. Nós começamos a fazer e, naturalmente, quando damos conta, a gente já está fazendo. Nós já fazemos, já exercemos. Eu lembro do pastor Pontes, ele foi diretor do seminário da Missão Juvep, e na disciplina de teologia pastoral ele falava, quando eu era seminarista, eu não sabia o que ia fazer. Seminarista não sabe o que vai fazer. Seminarista quer ser tudo e ao mesmo tempo não é nada. Seminarista ao mesmo tempo que acha que sabe de tudo, não sabe de nada. E ele fez uma oração, ele disse, Deus, eu não sei o que eu vou fazer. O que vier nas minhas mãos eu vou dar o meu melhor. E foi um princípio que eu agarrei, ainda na época do seminário. E ele disse, eu fazia tudo. E no processo eu cuidei de crianças, trabalhei no Ministério Infantil, trabalhei no estacionamento, servi na diaconia, eu lavei banheiro, eu fui fazendo. E quando eu me dei conta, o próprio Deus que é responsável pela sua obra, lembra que a missão é de Deus? O principal interessado em querer nos usar é o próprio Deus. Para alcançar os perdidos, ele vai orientando, ele vai direcionando. Agora, para poder responder de uma maneira mais prática e teológica, quando a gente olha, por exemplo, para Mateus 28, a grande comissão de Mateus 28, eu acho ela fantástica. Porque quando Jesus ele aparece para os discípulos, ele fala, né? Vão, algumas versões vai dizer, ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer tudo aquilo que eu lhes ordenei. Aquele texto, ele é fantástico. Porque em algumas versões está escrito ide, e essa percepção, ela dá uma compreensão de que a gente vai fazer discípulos quando sai daqui e chega na África, por exemplo. E na verdade não é. O texto original, ele dá uma ideia de presente contínuo. Como assim? Jesus ele está dizendo mais ou menos assim, ó, indo e fazendo discípulos. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Por onde você estiver indo, no seu estilo de vida, no dia a dia, você deve fazer discípulos. É no seu caminhar, é na sua vida ordinária.
E aí ele fala, indo e fazendo discípulos de todas as nações. Mas peraí, como assim todas as nações? Naquela época não tinha Brasil, não tinha Estados Unidos, não tinha Paraguai, não tinha Argentina, Peru, onde ficam essas nações? O texto original ali falando de nações está se referindo a etnias, grupo étnico de pessoas. Ou seja, antigamente, naquela época, etnias era algo muito separado. O africano, o europeu, o pessoal do continente asiático. Hoje não. Você pega o brasileiro, o que é o brasileiro? É uma salada de frutas. Você pega o preto, branco, amarelo, o meio amarelo, o marrom bombom, bota no liquidificador, bate, nasce o quê? Nasce brasileiro, ué. As etnias estão misturadas. Hoje, quando a gente olha, na verdade, as etnias estão espalhadas aqui, ó, ao nosso redor. Verdade. E aí, quando a gente olha para as palavras de Jesus, faz muito sentido, porque é indo no seu estilo de vida do dia a dia, fazendo discípulos de todas as nações, mas as nações estão ao nosso redor o tempo todo. Exatamente. Porque ali não está falando de geografia, mas de grupos de pessoas, de etnias. As etnias estão aqui. Então, assim, necessariamente, nós não precisamos ir para uma outra nação, para um outro país. Eu gosto muito do livro do Timothy Keller chamado Igreja Centrada. Fantástico. Muito bom. E ele trabalha justamente essa perspectiva de missões pela ótica urbana, onde ele olha para a igreja em centros urbanos, cidades, e a partir das igrejas você alcança todas essas nações. O poder da igreja através dos centros urbanos. E é isso que Jesus está dizendo ali. Então, assim, tem pessoas que acabam tendo uma vocação para campos transculturais. Né? Eu acredito nisso. Mas vamos ser lógicos aqui. Imagina só, se todo mundo tivesse chamado para ir para um campo transcultural, quem é que ia ficar nas cidades, vai? Exatamente. Não é? Exatamente. Não faz sentido. E tem uma frase que eu estava até pesquisando aqui, porque essa frase me marcou bastante. Eu fui pesquisar só para confirmar aqui, que é uma frase pesada, inclusive, né? Atribuída a Charles Spurgeon, que diz o seguinte: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. É uma frase pesada, é uma frase pesada, porque nessa ideia, quem nasceu de novo, você acabou de falar aí, palavras do próprio Cristo, indo e fazendo os discípulos. Eu tenho uma frase que eu sempre falo, quando a gente realiza batismo na igreja, eu sempre falo o seguinte: olha, irmãos, olha, batizar pessoas é fácil. Batizar é a parte fácil. E muitas vezes a igreja esquece da ordem completa de Jesus. Porque não foi só batizar. Porque fazer membros é a parte fácil. Agora, fazer discípulos é um pouco mais difícil. Né? Então, a ideia precisa ter completude, plenitude. Eu não posso apenas batizar alguém. Veja, diz o texto lá, tá escrito nas escrituras. Ensinando, tem que ensinar. Olha isso. Tem ensino, tem discipulado, tem todo um processo para que o indivíduo torne-se um verdadeiro e autêntico cristão. Porque é muito fácil, eu sempre falo isso. Hoje a gente vive numa competição louca. A igreja evangélica, em sua grande esmagadora maioria, eu digo isso com muito pesar, mas com muita propriedade, porque participo dela, porque eu acho que alguém que resolveu caminhar longe das paredes eclesiásticas não tenha tanta força para falar sobre a igreja. Pode falar? Pode. Não tem tanta força, porque resolveu viver fora dela. Então nós que trabalhamos com a igreja, com pessoas, dentro do contexto, temos muito mais propriedade para falar. Então eu vejo uma disputa de quem batizou mais. E eu sempre falo isso. Cara, qual o problema das pessoas em entender que não ninguém vai dizer assim, lá no céu fica, nossa, olha só, batizou 30, batizou 40, batizou 50. Não, peraí, quantos discípulos de fato fizemos? Quantas pessoas nós encontramos falando assim, rapaz, esse camarada aí, de fato, teve um encontro real com Cristo. E a missão que nós recebemos, nós cristãos, é exatamente essa. É levar a mensagem do Evangelho para pessoas que estão
Acho que é de Spurgeon também, que disse assim, o que é evangelizar, se não um mendigo levando o pão para um outro mendigo, né? Acho que essa frase aí não. Algumas pessoas atribuem a ele, mas ela é de um pregador do Sri Lanka chamado Daniel Tenayos. Olha isso. Evangelização é um mendigo dizendo a outro onde encontrar o pão. Isso, olha isso, cara, que coisa linda, né? E de fato porque não podemos usar... Eu vi uma imagem hoje, eu que estava procurando aqui a imagem, e não encontrei essa imagem, a imagem em que as pessoas estavam... Uma imagem bem interessante. Uma crítica, na verdade. Havia uma igreja orando para que Deus salvasse pessoas, e aí quando Deus resolveu salvar pessoas, a própria igreja estava apedrejando as pessoas, porque as pessoas que se haviam se convertido eram pessoas que tinham um tom diferente, era um jeito diferente, inclusive era uma pessoa tatuado e tal. Aí a igreja que estava orando para Jesus salvar, Jesus salva, a mesma igreja que ora para Jesus salvar é a igreja que não tem um cuidado de compreender as etnias, os dialetos, porque eu acho fantástico quando João fala, e ele diz assim, olha, todas as tribos, povos e nações. Isso é maravilhoso, cara, isso é bom demais. E o evangelho está aí para isso, né? E você está hoje em Caruaru, nós estamos em Caruaru, tá? Você que nos assiste de fora do Brasil, tá bom? Nós estamos aqui de Pernambuco, porque tem o pessoal dos Estados Unidos, e assim, chegou aqui na América também um podcast. Então, tá aí, ó, um cidadão, tem dupla cidadania ele. Eu recebo. Em nome de Jesus. Vou ter um amigo lá na América, se Deus quiser, né? Então é isso, gente. Nosso bate-papo é sobre isso. Você que é cristão. Só uma pergunta pra gente refletir rápido aqui. Já parou pra pensar? Estamos hoje finalizando um ano, começando outro ano, e a verdade é uma só. Quantas almas a igreja evangélica ganhou para Cristo? Elon, quantas almas? Imagine que nós temos hoje no Brasil aproximadamente 55 milhões de evangélicos. Pense comigo. Se esses 55 milhões de evangélicos assumissem um compromisso com Cristo e dissessem, não, eu vou ganhar uma alma para Cristo. Uma, não é duas. Durante 12 meses eu irei ganhar uma alma para Cristo. Eu espero, do fundo do meu coração, pastores que irão realizar janeiros proféticos. Será que não tem nenhuma profecia em relação a isso, não? Será que não existe nenhuma profecia em que você irá orientar os membros a ganharem almas para Cristo? Ou ficaremos apenas na ilusão de que é carro novo, casa nova, apartamento novo e somente isso? Receba! Aleluia! Deus está falando aqui. Eu espero que as pessoas se conscientizem agora no início do ano que podemos, porque há. E eu sei que há, meu amigo, há uma pessoa. Se nós atravessarmos a rua, olha isso, há um monte de crente querendo ir para a América, querendo ir para a África, querendo atravessar o oceano, mas não tem coragem de atravessar a rua para pregar o evangelho para alguém que está precisando. E é disso que estamos falando aqui, o despertamento missionário. Nada melhor do que começar 2026 com essa palavra de despertamento. Há um tempo. E nós temos um desafio, meu amigo. Nós temos um desafio. Nós estamos em uma cidade com mais de 400 mil pessoas. São mais de 400 mil pessoas aqui. E essas pessoas, em sua grande maioria, precisam ouvir o evangelho. Sim ou não? Sim. Com certeza. Sim. E vão ouvir o evangelho de quem? De quem? Quem serão as pessoas que irão pregar o evangelho? E aí fica-se a disputa aqui. A gente tem que falar, meu amigo. Aqui podcast é para falar mesmo. Aí eu vou na igreja do meu amigo pastor Ed. Aí eu gostei da igreja dele, gostei dos crentes dele e vou começar agora uma perseguição implacável para tirar os crentes da igreja dele. Isso não é fazer missões. É fazer missões isso, pastor? Não, isso é saquear a igreja do vizinho. Isso é pescar em aquário, não é saquear o inferno, não. Não pode, cara, não pode. São tantas almas que temos para ganhar e eu fico muito chateado com isso, porque há uma indústria hoje de pesca predatória, né? De buscar crentes da igreja dos outros. Eu acho que um pastor, homem de Deus, uma mulher, uma missionária, um missionário que entendeu a sua missão, sabe da importância de... Eu fico sempre feliz quando eu digo, olha, você é crente de qual igreja? Pastor, se eu te levar na minha igreja, você vai lá esse ano, e os irmãos... Sabe o que eu falo na minha igreja? Eu digo assim, ó,
vou trazer um pastor aqui. Se vocês gostarem dele, e assim, gostei demais, vai pra igreja dele. Nenhum problema. Se você se identificou e acha que vai ser mais crente lá, tá tudo certo. Só não se desvie, né? Só não se desvie. Esse é o caminho da gente começar a ir trilhando novas ideias. Vai para a próxima pergunta aí para a gente adiantar. Muito bom. Então, dentro desse contexto aí, né, vamos falar... Eu queria agora que o Ed falasse sobre plantação e revitalização de igrejas. Já está dentro desse assunto que a gente está falando. O que é plantar uma igreja? Como é que funciona essa questão aí? Você falou até certo agora, plantação de igreja. Durante muito tempo a gente acabou ouvindo implantação, né? Mas implantação, na verdade, é algo que vem de fora e você coloca para dentro, né? E plantação, na verdade, é de dentro para fora. Uhum. É diferente. É você plantar uma semente e nascer uma planta. E durante muito tempo eu cresci ouvindo implantação de igrejas, né? E a gente... Peraí, repete aí que foi interessante isso aí. Repete aí. Isso dá um corte. Olha para essa câmera aqui. É um corte, é um corte? É um corte, porque, veja, é diferente. Implantar e plantar. Gostei disso aí. Explica pro pessoal aí. Ó. Tem uma diferença muito grande de plantação e implantação de igrejas. E eu cresci ouvindo... talvez vocês também falar sobre implantação de igrejas, mas na verdade é completamente diferente, porque implantação é algo que você traz de fora para dentro, e plantação de igreja, na verdade, é de dentro para fora. É como você plantar uma semente e você rega e ali nasce uma planta e ela vai regar, crescer e dar frutos com o tempo. Na verdade, não é implantação, como por vezes a gente acaba erroneamente escutando, é plantação de igrejas, né? Se você me perguntar o que é mais fácil, plantação ou revitalização de igrejas, depende muito do perfil da pessoa que executa essa função, porque todas as duas têm necessidades. Plantação, a gente começa do zero, né? Geralmente nós fazemos de maneira saudável, com o guarda-chuva de uma outra igreja, com o apoio de outros ministérios, da própria instituição onde você está localizado, e você prepara uma equipe base, você tem todo um planejamento estratégico de 1 ano ou um pouco mais para poder desenvolver etapas onde dentro desse grupo base você vai caminhando de maneira saudável. E isso é muito legal, é muito gostoso, porque dentro desse trabalho inicial tá todo mundo com o coração cheio de alegria, empolgados, caminhando dentro da mesma visão, da mesma missão, do mesmo propósito. Então, isso ajuda e facilita demais. A revitalização, eu costumo dizer que é você trocar o pneu do carro em movimento. É completamente diferente. Eu estou vivendo uma revitalização aqui em Caruaru. Por vezes, eu participei de plantações e plantei um trabalho também lá em Orlando, mas nos últimos anos eu tenho trabalhado com revitalizações. Não escolhi isso. Deus permitiu que eu estivesse vivendo. E aqui é a terceira revitalização que eu tenho vivido, né? Eu participei de uma indiretamente, a segunda foi direta e essa mais presente, assumindo o papel principal como pastor da igreja. Trocar o pneu do carro em movimento tem os seus desafios, porque depende de quanto tempo a igreja tem, quais são as raízes que foram estabelecidas naquele lugar, que está condicionado a valores culturais, a cosmovisão do ambiente, a maneira de enxergar as coisas, os valores culturais, os legados que foram construídos ali. Então, para você, por vezes, ter que desconstruir biblicamente muitas plantinhas, vamos usar essa terminologia, que foram semeadas há muito tempo atrás, é um processo. E como se dá isso? Pregando a palavra de Deus. Quando eu cheguei aqui, faz 1 ano e 4 meses que eu estou em Caruaru e estou na condição de pastor, né, nesse trabalho de revitalização. E me perguntaram qual era o planejamento estratégico para o próximo ano, a partir do dia que eu assumi. E eu olhei para todo mundo e falei, eu não tenho planejamento estratégico. E o pessoal ficou me olhando sem entender. Mas, na verdade, eu disse, o único planejamento estratégico que eu tenho é abrir a palavra de Deus e expor o evangelho. E Deus, na sua soberania, lembra que a missão é de Deus? Que Deus é o principal interessado em querer alcançar os perdidos. E Deus, na sua soberania, através da pregação da palavra, através do seu precioso Espírito Santo, vai tocando os corações e fazendo o que a gente não tem condições de fazer.
E com o tempo a igreja vai respondendo e aos poucos, sem imposição, sem precisar ter que bater de frente com religiosidade, com usos e costumes, com dicotomias, Deus vai trabalhando e naturalmente conforme a gente vai se posicionando, as coisas vão acontecendo. É um processo lento, que requer paciência, mas Deus vai derramando graça. É difícil, não é fácil. Quanto maior o tempo da igreja, mais anos ela tem, possivelmente mais difícil o trabalho seja. Por quê? Porque os valores culturais estão mais enraizados ali. Uma igreja mais nova, que tem 2 anos, 3 anos, 5 anos, e você assume, é mais fácil o manejo. Eu tenho um pastor conhecido, a Felipe Assis. Ele é pastor da Crossbridge Church, em Miami. É uma igreja presbiteriana. Ele é brasileiro, pernambucano, mas já está há muitos anos lá nos Estados Unidos e ele, como brasileiro, foi convidado para assumir essa igreja americana. E é uma igreja muito grande hoje lá em Miami, em Key Biscayne e outras partes de Miami. Só que quando ele assumiu a igreja estava morrendo. Sabe o que ele fez? Ele fez um culto fúnebre. Ele fez um culto fúnebre de encerramento da igreja. E ali ele começou uma igreja nova. Uau. Uau, cara. Eu brinco dizendo, às vezes no trabalho de revitalização, né, a gente olha, tem muitos desafios, às vezes a gente bate na parede e volta, a gente entende que não é na força do nosso braço que as coisas vão mudar, é mediante o poder do evangelho conforme a gente se dedica na pregação da sua palavra, mas por vezes eu brinco dizendo, rapaz, agora eu entendo melhor porque Deus matou todo mundo no deserto. Porque dava trabalho demais. Você falando Deus aí, foi sábio. Você falando aí, e eu pensando assim, cara, vou ter que preparar um monte de cultos do funeral, cara. Porque existem ministérios que precisam desse culto funeral aí, porque precisa morrer. Sim. Né? Para poder, de fato, viver algo novo, algo poderoso. Que maravilhoso isso, né? Ed, que tem raízes assembleanas, sabe o que eu vou falar aqui, Elon também, todos nós, né, temos raízes assembleanas na veia. Eu ainda sou assembleano. Elon também, né, Elon? Sim, desde novinho. É assembleano, porque a Advec é a Assembleia de Deus também, né? Também agora. E o revitalizar uma igreja. Hoje, a gente fez um podcast aqui falando sobre isso. Enquanto eu falava aqui, eu disse, olha, enquanto a gente está batendo esse papo aqui, com certeza tem alguém abrindo uma igreja. Uhum. Existem hoje mais de 105 mil igrejas registradas. Meu irmão, 105 mil igrejas registradas. A pergunta que não quer calar veja, o assunto aqui é missões. Rapaz, precisa de mais igrejas no Brasil, Ed? Mas precisa de mais igrejas? Ou tá bom de igrejas? Ou, vou lá melhorar essa pergunta ainda. Elon, o evangelho hoje tem alguma resistência no Brasil por algumas razões. Na verdade, nós temos uma missão. Ok, missão de pregar. São 105 mil igrejas. Vamos pensar aqui rapidamente. Isso aqui é pra gente pensar. Quando houve o grande avivamento no país de Gales, quando houve o grande impacto na Suíça de Calvino, veja, as transformações na sociedade eram visíveis. Há um livro de Charles Finney que conta a história que durante muitos anos, o grande avivamento que ocorreu na Inglaterra, não tinha preso, ninguém era nem preso, não tinha os estádios eram feitos para cultos, né? Era uma coisa impressionante. E a pergunta que não quer calar, o que está acontecendo com a igreja a ponto de, cada dia que se passa, existe mais igrejas no Brasil? Veja só que interessante essa reflexão. O número de igrejas cresce assustadoramente, o número de evangélicos também cresce assustadoramente, mas na mesma proporção que cresce o número de evangélicos, o número de igrejas, cresce também o índice de corrupção, o índice de aborto, o índice de suicídio, o índice de feminicídio, o índice de homicídio, o índice de tanta coisa que acontece simultaneamente.
Parece-me que há alguma coisa errada nisso. O que está acontecendo? Há uma frase atribuída a John Stott que diz assim: o mundo jaz no maligno. Isso nós já sabemos. Porque alguém perguntou: o que está acontecendo com o mundo? E ele diz: o mundo jaz no maligno. A pergunta que devemos fazer: o que está acontecendo com o sal e a luz do mundo? Porque com o mundo a gente sabe o que está acontecendo. Agora, a luz do mundo, se não está salgando, ou está salgando demais, como é que você encara essa percepção de que de fato precisamos pregar o evangelho? É fato, é real, muitas igrejas que temos, e por que a gente não consegue enxergar essa estampado assim? A gente vê aí muitas igrejas e o índice de criminalidade descendo. Pelo contrário, a gente vê uma equiparação, até mesmo subindo, aumentando. Você estava falando, eu estava lembrando de um livro da Landa Cope chamado Modelo Social do Antigo Testamento, e ela faz justamente, na introdução do livro, se não me falha, tratando da cidade de Chicago no contexto. A população evangélica é enorme, mas o índice de criminalidade nas alturas, tráfico de drogas, assaltos, homicídios, e a pergunta que ficou foi justamente essa: por que crescendo tanto? E fizeram essas perguntas para as igrejas. A maior parte das igrejas daquele contexto falaram assim: nós não temos compromisso com isso. Olha só a resposta. Nosso compromisso é pregar o evangelho. Só que aí o ponto que a gente precisa abrir um parêntese e fazer uma pergunta é: o que é o evangelho? Qual é a percepção que as igrejas de fato têm acerca do evangelho? Os Estados Unidos são majoritariamente evangélicos, protestantes, mas na prática eles são nominalmente iguais aos nossos católicos aqui no Brasil. Muitos católicos que não são praticantes, não vão para a igreja porque cresceram dentro de uma família católica. Da mesma forma nos Estados Unidos, muitos evangélicos, muitos, que na verdade mal vão para a igreja, vão no dia de ações de graça, no Natal e olhe lá. O ponto aqui, olhando para a nossa realidade no Brasil, né, eu acho que de fato a população evangélica ela tem crescido, mas a pregação do evangelho de Cristo, genuíno, verdadeiro, transformador, libertador, salvador, não tem sido pregado. O evangelho da prosperidade, ele tem crescido, tem sido evidenciado e tem multiplicado. Mas o evangelho da confrontação, da regeneração, da transformação, ele tem diminuído. Porque isso não traz holofotes, isso não agrega pessoas, isso não atrai as multidões. Então, quando você olha por uma perspectiva numérica, de fato, a população evangélica tem crescido. Mas ela tem crescido atrás de quê? Do Cristo da cruz ou do Cristo que oferece as bênçãos? Então, a gente tem visto muito isso. Essa é a maior dificuldade hoje de muitas igrejas. O evangelho que traz renúncia, o evangelho que comunica negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me, ele não tem sido compartilhado, ele não tem sido aplicado, ele não tem sido compartilhado, porque isso traz uma vida de renúncia para a igreja. Em contrapartida, a gente acaba vivendo um pragmatismo religioso, onde metodologias são utilizadas para fazer com que as pessoas venham. Então, por vezes, a gente acaba tendo igrejas que têm mais eventos do que o próprio zelo com a sua própria palavra. Tem pastores de igreja que pregam poucas vezes na sua própria igreja, porque sempre tem tantos convidados que o seu momento de fala ele é pouco, porque ele sempre tem uma dinâmica para movimentar a igreja, para agregar pessoas e fazer com que haja crescimento. Eu gosto muito de um livro chamado A Treliça e a Videira. Fantástico esse livro, que trata justamente... A treliça é justamente aquela estrutura que geralmente utilizam para as uvas descerem, né? Isso. E elas ficarem bem organizadas ali até o dia da colheita. E ele faz esse balanço, mostrando que a treliça está relacionada à estrutura, organização, administração, planejamento, execução. E tem que existir, que existir, fato. Só que, por vezes, uma boa parte das igrejas tem colocado essa treliça em primeiro lugar e a videira
em segundo plano. E a videira está relacionada ao quê? Ao conhecimento da palavra de Deus, à busca em oração, à busca por Deus mediante a meditação, palavra, oração. Só que aí ele faz um contraponto que é a chave desse livro. Se você se dedica à treliça e deixa a videira em segundo plano, a igreja vai morrer. Mas a partir do momento que você se dedica à videira, é natural que a treliça cresça de maneira orgânica, sem você precisar ter que se esforçar. Por quê? Porque os irmãos cheios da presença de Deus vão querer se envolver, os irmãos crescendo em graça, até me arrepio, crescendo em conhecimento, eles vão querer fazer parte, vão querer contribuir com seus dons, com seus talentos. E aí uma pergunta que faz, Ed, e os dons e os talentos? Quais são os meus dons? Todo mundo tem capacidade de fazer alguma coisa. Eu gosto de um outro livro, de um pastor chamado Daryl Millen, um livro chamado Discipulando Nações. E ele usa uma analogia dizendo que todo cristão ele tem um cinto de ferramentas. Pedreiro, no cinto de ferramentas de pedreiro, ele tem trena, colher, todos os elementos que ele utiliza para uma construção. O arquiteto vai ter trena, vai ter caneta. O médico vai ter o estetoscópio, vai ter os seus elementos para a sua profissão. E aí ele diz que todo cristão ele tem um cinto de ferramentas. E a pergunta que nasce é, quais são as ferramentas que você tem no seu cinto? Quais são as habilidades naturais que Deus já te deu? E aí muita gente fica perguntando, mas caramba, qual é o meu dom? Qual é o meu dom, pastor Isaac? Qual é o meu dom, Elon? Qual é o meu dom, Ed? Na verdade, naturalmente, Deus já te deu habilidades. E desenvolva aquilo que você já tem. E a partir do que você já tem, Deus vai fazer com que cresça e outras coisas surjam que você nem tem dimensão. Uma pergunta que eu faço, você se imaginaria pastor lá atrás? Pois é. Todo mundo que começa no ministério, às vezes a gente olha para as pessoas que já estão há tantos anos no ministério, em evidência, outros exercendo, se dedicando, mas quando você olha para o passado, essas pessoas começaram no anonimato, não procurando holofotes, não procurando visibilidade, simplesmente fazendo aquilo que Deus chamou. Eu lembro que durante anos da minha vida, eu preguei sem receber uma oferta. E foi um maior prazer. E a oferta mais preciosa que eu recebi na minha vida foi uma oferta de R$5, que eu lembro até hoje, pregando num circo de oração na igreja quadrangular em Joinville, Santa Catarina. Um irmão veio chorando, falando, meu irmão, eu não tenho dinheiro não, mas eu queria abençoar a sua vida com esse dinheiro. Poxa, aquilo marcou minha vida de um jeito. Porque a nossa vida ela não está relacionada ao dinheiro, ela não está relacionada ao que a gente pode ganhar mediante o que a gente faz, mas sim porque a gente entregou a nossa vida ao Senhor e tudo que a gente tem é dele. E porque tudo que a gente tem é dele, tudo que vier à nossa mão, a gente vai dar o nosso melhor, porque é para a glória dele. 1 Coríntios 10:31 fala o quê? Quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, você tem que fazer para a glória de Deus. Então, a partir do momento que a gente tem essa compreensão que tudo é para a glória de Deus, esse podcast, a gente está aqui, o pessoal está trabalhando aqui, toda essa estrutura logística para funcionar, para chegar na internet, isso daqui está sendo feito com zelo, com carinho, dedicação, isso é para a glória de Deus. Então, Deus ele está usando habilidades naturais para que a glória dele seja evidenciada no coletivo. Olha só, isso é lindo. Que maravilha, que maravilha, hein? Que maravilha, cara. Eu tô feliz porque é isso que nós precisamos conversar, debater. Você disse uma coisa aí, Ed, muito importante. Eu vi um sociólogo falando uma coisa no programa e interessante demais o pensamento dele. Ele diz o seguinte: qual é o evangelho que tem crescido no Brasil? E ele faz uma referência. Ele diz, olha, o que tem crescido no Brasil é o evangelho brasileiro. É o evangelho brasileiro, é com um jeitinho brasileiro, é com a pegada brasileira. Não é o evangelho bíblico. Eu achei interessante essa posição. Porque, infelizmente, eu digo isso com muito pesar, com muita tristeza. Um dos impedimentos, eu me lembro que eu era jovem ainda, quando eu li um livro de sermões, eu nunca me esqueço disso, e aí tinha impedimentos para que os ímpios sejam alcançados, era um tema de um sermão. Eu fiquei curioso para saber quais eram os impedimentos, o que impedia as pessoas se entregarem a Cristo, se converterem. E lendo o livro, ele dizia o seguinte, que um dos motivos que as pessoas têm dificuldade de se converterem, ele pontuou vários, mas um dos era o mau testemunho dos crentes.
Então, eu acredito que isso tem atrapalhado muito a pregação do evangelho genuíno. Porque o pastor, hoje, eu sou pastor, o Ed é pastor, o Elon é ministro de louvor, mas há uma pastorfobia hoje, né? A galera bota pra torar nos pastores. E é tudo um pacote só. Todo pastor é ladrão. Verdade. Todo pastor, dizem, né? Todo pastor é ladrão, todo pastor é preguiçoso, todo pastor é espertalhão. Por causa de maus pastores. Todo crente não presta, todo crente é veaco por causa de maus crentes, né? Então, você acredita que o comportamento do cristão hoje, ele de fato contribui para que a mensagem do evangelho seja mais facilitada ou prejudicada? Por exemplo, se o meu comportamento ele é um comportamento ruim, então na hora que eu vou pregar para Elon, dando um exemplo que Elon como é evangélico, isso vai contribuir de forma significativa. Se o meu comportamento é um comportamento louvável, porque a Bíblia diz isso, Jesus disse assim, olha, que o vosso comportamento possa fazer com que os homens olhem para as suas obras e glorifiquem a Deus, o Pai que está no céu. Então você avalia isso também dessa forma. Você acabou de pontuar que a mensagem que está sendo pregada é uma mensagem que não é de renúncia, que não é de transformação real. É que tá tudo bem você vir, ficar do jeito que está. E tá tudo bem você viver a sua vidinha medíocre mesmo, contanto que você traga a sua oferta e traga o seu dízimo, né? Então, a gente vê a dificuldade hoje do Brasil, de fato, avançar nesse aspecto por conta disso. Missões que nós estamos tentando fazer e a igreja que tenta fazer, hoje a gente fica sendo taxado de, isso aqui é ser. Não é, a gente está tentando. Nós estamos tentando levar a mensagem do evangelho para as pessoas e eu encontro, não sei se você encontra essa dificuldade no Brasil, porque, não sei se você já consegue enxergar isso, porque eu já passei por várias situações na faculdade, por exemplo, quando eu ia conversar com amigos e com professores, eles diziam isso, cara, tu é um crente diferente, porque a maioria dos crentes ia começar a pontuar, fulano, beltrano. Trabalhei numa empresa uma vez que o diretor da empresa chegou para mim e disse assim, irmão, vem cá, irmão. Aí trouxe para mim assim, disse, olha, na época se usava muito mais cheque, né? Aí disse, olha, eu separei aqui para te mostrar. Aí mostrou assim, ó. Mas era um calhamaço mesmo, assim, ó, só de cheque voltado. Ele disse assim, olha, eu separei para te mostrar, viu, irmão? Só crente aqui, ó. Só de crente. Então veja que o mau testemunho interfere diretamente na pregação do evangelho. Concorda comigo ou não? Muito. O que você tem a falar sobre isso aí, sobre o comportamento cristão no que diz respeito à pregação do evangelho? Eu acho que esse povo tem que criar vergonha na cara e se converter. É isso aí. É isso aí. Não tem muito o que dizer. Porque, assim, existe muita hipocrisia quanto ao que se prega e ao que vive, né? Eu acho que a conversão, ela se dá mediante ao que Deus faz no nosso coração e é natural a gente testemunhar do lado de fora aquilo que Deus fez do lado de dentro. A pergunta que tem que ser feita de fato é, será que houve transformação? Tem um ponto. Quer ver um exemplo? O ladrão da cruz. Ele foi salvo. Prorrogação do segundo tempo. Eu não sei como é que foi a vida pregressa daquele homem, não. Eu sei que o cara foi ruim. Para estar ali naquela cruz e sofrer aquele tipo de morte, a gente sabe que ele não era flor que se cheirava. Foi salvo pelo Senhor na prorrogação do segundo tempo. Ele não teve tempo de compartilhar a sua regeneração, transformação, porque em áreas específicas da nossa vida, é o tempo na caminhada cristã que Deus ele utiliza para ir trabalhando nos nossos corações. Existe uma diferença de salvação e a regeneração do dia a dia, porque o nosso coração, nós fomos alcançados pelo Senhor, salvos nele, mas quem disse que as áreas das nossas vidas, os anos acumulativos de carrapicho, tudo preso na barra da calça, os costumes vão mudar da noite para o dia só porque o Senhor nos salvou? Não. Eu lembrei de um irmão agora, crente em Jesus, ele muito rico, foi alcançado pelo Senhor, lá de João Pessoa, muito rico. Foi alcançado genuinamente pelo Senhor. Sonegava imposto, tinha madeireira, trazia madeireira lá do Pará, caminhões sonegando imposto
pôster para vender, ganhava rios de dinheiro, foi alcançado pelo evangelho. A vida dele mudou completamente. O Espírito Santo de Deus começou a incomodar ele. Sabe o que ele fez? Pagou todos os impostos, vendeu a madeireira. Ele falou, não quero mais isso. Ele foi radical. Ele poderia ter pago os impostos, mas ele queria se aposentar também. Uma vez chegaram para ele lá na loja dele, um outro crente apontando o dedo na cara dele. Você é um caba safado. Desculpa a expressão aqui, mas... Não, pode ficar... Ele falou, você é um caba safado. Que crente é esse? Mentiroso, enganando. E começou a trazer histórias passadas dele. E ele não tem um temperamento sanguíneo, não. É hemorrágico, que nem o da minha mãe. Subiu, ele é brabo. Ele segurou assim. Ele é branco, ficou vermelho. Mas ele falou, Deus, vem cá. E aí ele... baixou a cabeça, o caba falou, aí no final ele disse assim, você tem razão, eu sou isso mesmo. Fiz tudo isso aí que você está falando, mas eu estou procurando fazer diferente agora. Estou tentando. Estou todo errado ainda, mas eu quero melhorar. E de fato ele melhorou, mas ele teve que ouvir, porque de fato foi o que ele viveu durante muitos anos da vida dele. Com relação à igreja, a igreja é um grande hospital. É boa essa analogia também, né? Onde a gente tem pessoas em vários estágios da vida, terminal, nascendo, no meio da vida com fraturas, acidente de carro, doenças crônicas. É um grande hospital que o médico dos médicos vai tratando. Não é o pastor, é o médico dos médicos. E cada um vai respondendo num tempo diferente. Tem pessoas que já salvas em Cristo ainda precisam mudar comportamentos. É um processo onde o Senhor vai trabalhando, né? Imagina só, você acha que Deus nos alcança, o Espírito Santo dele entra na nossa vida, nós somos salvos, a nossa vida muda completamente? Todos os comportamentos que a gente tinha, deixamos de ter naquele momento. Práticas, estou falando de práticas. Não vai. Por quê? Porque Deus, na sua soberania também, ele utiliza da caminhada cristã para ir tratando os nossos corações em áreas específicas onde a gente precisa aprender princípios, valores, lições que talvez não foram ensinadas em momentos passados. Então, assim, tem dois pontos aqui. Tem gente que é sem vergonha mesmo, que merece uma, como diz um bom nordestino, uma camada de peia para criar vergonha na cara e parar de enganar os outros. Porque talvez não tenham, de fato, tido um encontro com o Senhor. Mas tem aqueles que estão tropeçando, levantando, aí cai de novo e falando, Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso mudar. E aí a gente enquadra esses irmãos dentro daquele aspecto do próprio apóstolo Paulo, Senhor, o bem que eu queria fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, isso eu acabo fazendo. É a luta da caminhada cristã. Então tem essas duas diferenças. Tem o sem vergonha, verdade. O camarada, infelizmente, o joio no meio do trigo, né? Uhum. Mas tem aqueles que estão lutando, como a gente luta, eu luto, você luta, Elon luta, e o Senhor vai derramando graça. Eu aprendi esses dias, só para encerrar minha fala, eu aprendi esses dias com a minha noiva numa aula que a gente assistiu. A gente já ouviu isso de maneiras diferentes, mas isso guardei no meu coração, a diferença de graça e misericórdia. Graça é Deus fazendo o que a gente não merece, mas misericórdia é Deus não fazendo o que a gente de fato merece. E de fato é isso. Deus está a todo momento exercendo graça e misericórdia com a gente. Verdade. Né? Muito bom. Verdade. Elon, agradecer a vocês. Gente, parece que foi muito rápido a noite. Tá certo esse relógio? Passou rápido Meu demais. Deus do céu, o papo tava bom demais, não é? Você que está conectado com a gente, que bom. Obrigado pelo carinho da audiência de vocês, tá? Tony Silva, o nosso patrocinador, muito obrigado. Nós estamos aqui, graças a Deus, e graças a ele também que tem nos ajudado. Creative Digital é outra empresa. Irmãos, ó, se você quer ter quer ter uma empresa bombando, que você quer ter a sua empresa, sabe, pipocando, você tem que falar com a Creative Digital. Eles entendem dessa parada toda do mundo digital, Instagram, Facebook, tudo que é rede social eles entendem e têm nos ajudado muito aqui com a produção do podcast Transformadamente. Um abraço também para o nosso querido Elon Lopes. Ele. Ele é o cara. Obrigado, pastor Edi. Eu tô a dúvida. Edi ou Ed? Ed. Não vou lembrar de Ed Murphy. Pronto. Ed, que é americano. Isso aí. Tá aqui. Obrigado pelo carinho que você tá com a gente sabe aqui. por que Ed?
Não. É porque americano é preguiçoso, né? E na época que eu tava lá, eu tentava falar Edilson, eles falam Edilson. Aí Ed, aí ficou Ed. Então ficou Ed, pronto. Ed, ele é Ed. Ed, obrigado, querido. Obrigado a sua noiva que tá aqui nos estúdios também. Lucas, muito obrigado. A você, muito obrigado. Elon, mais uma vez, aí estamos começando 2026, falando de um assunto sério, missões, e um recado para você que é evangélico. Coloque na sua lista de prioridades. Primeiro, de fato, mudar o seu comportamento, as suas atitudes, porque senão, infelizmente, você vai tentar pregar e as pessoas não vão te ouvir. Vão observar você. Eu acho que foi Billy Graham que disse que nós somos a Bíblia que o mundo irá ler. Não é? Então, o seu comportamento fala muito mais alto do que a sua própria fala. Então, comporte-se como cristão, haja como autêntico cristão, e aí sim, tente pregar o evangelho para alguém e ganhar uma alma para Cristo. Ganhe, coloca aí, meta de 2026, ganhar uma alma para Cristo. Eu sei que enquanto estou falando aqui, você está lembrando de alguém aí que ainda não teve um encontro com Cristo, que o seu comportamento e a graça de Deus, obviamente, irá alcançar essa pessoa, porque há um texto que a gente gosta muito de citar, né? Como irão ouvir se não há quem pregue, né? E como pregarão? Preciso, se não forem enviados, tem que ser enviado. E vamos ser sinceros, gente, se prepare, porque 2026 é o ano da colheita. É o ano de avançar, expandir e prosperar, e o ano de ganhar almas para Cristo, em nome de Jesus. Considerações finais e suas considerações finais também. É isso aí, vamos. Ó, pessoal, obrigado pela participação de todos vocês aqui no nosso podcast. Vocês que comentam lá, né, no chat aqui, tanto ao vivo quanto também lá depois que o episódio encerra. Obrigado a todos vocês por acompanhar esse episódio maravilhoso e as considerações finais com o nosso pastor Ed, americanizado. Ed, ficou bom. Poxa, Isaac, eu agradeço. Poxa, Elon, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, conversar. É tão bom poder compartilhar o Evangelho de Cristo. Eu acho que o tempo passa, a gente não percebe. Eu vou olhar para aquela câmera ali agora. Se você que foi alcançado por Jesus e não sabe como evangelizar, deixa eu te falar uma coisa, você não precisa saber. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita. Quando Jesus morreu e ressuscitou e apareceu para os discípulos dentro daquela casa, porque estava todo mundo morrendo de medo de sofrer o que ele tinha sofrido na cruz, ele aparece, acalma o coração, os corações de todo mundo, e ele diz assim: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Ou seja, preste atenção nisso. Com outras palavras, ele está dizendo, na mesma autoridade, que o Pai me enviou na terra, nessa mesma autoridade, nesse mesmo poder, eu envio vocês também. Vão e recebam o Espírito Santo. Ou seja, quando a gente compartilha o Evangelho de Jesus do nosso jeitinho, com as nossas palavras, com o nosso conhecimento, não é o nosso conhecimento que vai convencer uma pessoa. É o Espírito Santo de Deus através do que nós falamos. Abra sua boca que Deus vai te usar poderosamente. Coisa boa, que maravilha, hein, gente? Deus abençoe vocês. Um abraço, feliz 2026 para todo mundo. E vamos embora ganhar alma para Jesus. Um abraço, Deus abençoe.